local de nidificação de, chama taquara gigante essa aqui, ó. Essa aí o pessoal chama de taquara-sul. Taquara-sul, eles falam taquara gigante. Taquara-sul, ela é um pouquinho mais fina, né? Tá. Tá? E o que eu cortei ela para mostrar como é que é dentro, né? Então a gente corta ela no nó, na parte da base, feito um copão, né? Não, deixa eu ver, a máquina tem um pouquinho. Ó. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui um. Ela é assim, ó. É um cotovelo de De PVC? PVC com a extremidade virada para cima, tá vendo? E aí o que acontece? Eles idealizaram isso aqui na USP, eles fazem isso com garrafa PET, né? Então eles pegam a garrafa PET daquele de 2 litros e aí eles põem o cotovelo com a extremidade para cima. Mas eu achei muito agressivo pro meio ambiente. Eu achei melhor fazer com taquara gigante, porque ela é mais natural, né? Tá, Então, você achou a garrafa PET até agressiva para o meio ambiente. Eles estão fazendo isso aí, é técnica que eles desenvolveram com garrafa PET, caixinha de leite, né? Mas são tudo produto que é agressivo ao meio ambiente, né? Tá. Então daí eu falei que eu vou bolar a taquara gigante, do mesmo jeito, com a extremidade para cima, né? E cortada no nó e feito um copão, né? Existe vários tamanhos de taquara gigante, que eu tenho percebido que as abelhas têm gostado bem disso aí. E o que a gente faz, né? Aqui você pode ver, ó. A gente pega a cera própria de abelha de várias espécies, de até 10 espécies diferentes, né? Da apis mellifera ou não? Derrete ela. Ah, tá, mistura. É, deixa eu pegar pra você ver dessas abelhas que nós temos, das várias espécies indígenas, né? E derrete ela, que é um despertadorzinho, e a gente borrifa dentro, né? Dentro dessas locais de nidificação, e a gente distribui nas árvores. E essa aqui que nós temos distribuído foi umas 100 iscas. Né? São caixas iscas, né? A gente cobre ela, amarra nas árvores, a gente amarra geralmente em árvores mortas, né? Para não já que está tanto assim, essa preocupação com o meio ambiente, então a gente coloca em locais, em árvores já morta, né? E a gente amarra ela, que não sofre agressão nenhuma. Que as abelhas vêm, ela entra por causa do cheiro, né? Entendeu? Aí a gente volta. Como falei para você, nós pegamos 25 espécies diferentes dessas abelhas, né? E aqui, eu tenho aqui para mostrar, eu tenho já uma abelha dentro, só que não vai dar para ver agora, né? Você quer ver? Não, eu trago aqui. Essa aqui é a cera, é mistura de cera. Mistura de cera. Tá. Entendeu? E aí nós fabricamos espécies de colmeia também. Existe colmeia apropriada para espécies, tem diversos modelos. Na cenaria, existe fabricado diversos modelos, né? Essa aqui é uma para a espécie jataí, tá vendo? Não tem tudo aqui. Essa é a caixinha para jataí. Jataí. Caixinha apropriada para jataí. Tá vendo? O local do ninho, né? Aqui, ó. A gente põe o ninho aqui. Os locais onde que elas fazem o mel separado, né? Então quando o ninho enche e a rainha expande, né? Elas vão passando para esse compartimento. Elas fazem bolas de mel, né? Essa aqui também dá para tipo jataí menos a mandaçaia, que a mandaçaia o ninho é maior, né? E eu estou conhecendo uma outra espécie de abelha que eu não tenho visto nas informações da USP desse tipo de abelha. Eu não sei o nome científico ainda, porque eu preciso do computador aqui para me pesquisar. É o tal de urupu.
É uma abelha muito bonita e não tenho visto isso no folheto, na reportagem da USP. É uma abelha que está em extinção, mas nós temos achado ela na Serra Amarga. Então o que a gente vai fazer? Nesse local de nidificação, a gente vai começar a trazer essas espécies para cá. E eu estou tendo contato com um senhor, nós vamos até dar um pulo lá, o seu tal de Angelim. Ele é um criador muito antigo de abelhas. E eu quero até numa reportagem mencionar o nome dele, né? Ele é um senhor que tem mais ou menos 80 anos, ele começou com abelha desde os 15 anos. Poxa vida. E ele é um cara, assim, preocupado com a parte ambiental. Essas pessoas assim são importantes para esse tipo. E eu achei interessante lá na casa dele que tem um criame de abelha indígena. Nós estamos combinando, a gente pode marcar até um dia junto. Isso lá em Biritiba? Não, em Casa Grande? Só deixa eu tentar o nome. Serra Mar? É Serra Mar, mas é Conjunto Santo Anjo. Ah, tá. E ele comentou ali na Serra Mar ali fundo do Conjunto Santo Anjo, onde tem a captação de água da Sabesp. Tá. Então tem muitos locais que tem essas abelhas. Então a gente está combinando um dia, podemos marcar até um dia para ir lá. Legal. Com ele, certo? Aí eu te convido. Eu vou deixar a câmera coalhar, deixa eu ver se pega. Nossa. Pega. Vai acompanhar aqui do mar. Então, como eu estava falando para você... Você está gravando? Tá. Então, esse tempo está corrido para mim, porque eu estou recuperando as abelhas que perderam, né, por essa falta do mel, né? Então, mas teve duas coisas graves, né, aqui na região, né? Nos anos 70, né, teve um incêndio grande, né, que eu mencionei no jornal. Não, você comentou comigo. Não, no jornal foi em 94. Esse incêndio foi famoso, porque foi uma época de uma estiagem muito longa e ocorreu que até o mês de outubro, mais ou menos, não tinha chovido nessa região. Então o que aconteceu? Um calor muito intenso. Então o que aconteceu? Aí começou um incêndio e nem o pessoal da polícia bombeiro conseguia apagar o fogo naquela época. Então todo mundo sabe, até em São Paulo, que a gente anda, esse caso que ocorreu em 94, é famoso isso. Eu pensar que o pessoal não tinha conhecimento de fora desse caso que ocorreu aqui. Porque estava tão grave, que o fogo era tão alto, que não tinha como o pessoal do bombeiro ir lá controlar, nem voluntário, nada. Porque o fogo era tão grande, porque as folhas que estavam lá. Então caiu a geada, né, e as folhas caíram. Entendeu? O que acontece? Favoreceu muito com que o fogo. Exatamente. Até, como eu falei para você, nessa época da longa estiagem, a queda das folhas. Então o que aconteceu? Mesmo os ramos de vegetação verde, ele houve que a queimada conseguiu destruir a vegetação nessa época. Então limpou a terra nessa época. A gente olhava assim na terra, aquele fogo em pleno meio-dia, assim, vai acabar tudo, esquece, né? E então o que acontece? Abelhas indígenas, animais silvestres, nessa época exterminou, desapareceu. E até eu tinha contato com pessoas assim, mas infelizmente vai ficar aí uns 10, 20 anos de novo para voltar a recuperar. Então daí, como a gente já tinha abelha, a Apis mellifera, nessa aí que eu coloquei no jornal, né? A gente falou, agora vamos fazer um trabalho. Para focar sem balançar muito. Tá? Então eu falei, agora a abelha vai exercer um grande papel, né? Que nosso primeiro, que eu coloquei no trabalho no jornal, uma ferramenta importante, na verdade inclusive até
a gente que está há bastante tempo trabalhando no ramo do mel, a gente sabe que diferentes, às vezes, de um profissional que está exercendo a importância da abelha. A gente vai mais a fundo porque a gente está adaptado na região, sabe as espécies de florada que tem na região, né? Então a gente sabe as espécies que vão vir em primeiro lugar após a queimada, né? O tipo de florada que favorável ao mel. Exatamente. Então eu falei assim, nossa, vamos passar uma semente, né? E colocar a abelha como ferramenta muito importante para começar a recuperar isso rápido, né? E aí foi o que aconteceu, né? Mas só que demorou muitos anos. Agora que eu vi, depois totalmente recuperada, porque existia praticamente quase 20 anos, né? Quase 20 anos, foi em 94, né? Quer dizer, quanto tempo foi? Então aí, como eu estava falando, eu tinha levado, ele estava levando abelhas indígenas na terra, né? Em 86, né? Isso. Estava caminhando bem, daí veio esse fogo, né? Exterminou tudo, né? Aí eu percebi que agora sim, nós temos uma grande vantagem com relação à terra, que hoje estou bastante feliz, é que hoje existe uma consciência mais séria de preservar a terra. Porque naquele tempo, acho que por falta de informação, a internet, né, começou agora a divulgar bastante, da importância de preservar, porque naqueles anos de época de fogo, tinha também o pessoal que não tinha consciência, eles colocavam fogo na terra por maldade, por farra, entendeu? Para ver assim, o fogo exterminar. Então, isso é uma cultura muito baixa. E depois de uns 10 anos para cá, isso, graças a Deus, não tem mais, você não vê mais. Era eles que. Eu sei até as pessoas colocavam fogo. Eram moradores de uma cultura muito baixa, né? Então, graças a Deus, eles foram para a cidade em certo ponto, é bom porque educa um pouco os pensamentos, né? Porque nós não podemos, que somos moradores aqui, e falar assim, não coloque fogo, isso não é correto, tal. Eles não dão valor a isso. Então, eu acho que, como eu falo assim, a cidade tem essa vantagem, né? Entendeu? O meio social, educacional nessa parte tem grande importância nisso, né? Como que eles falam, o que a televisão mostra, você comentou, ele tem mais valor do que a gente comentando isso. Se envolve mais, valoriza mais. O povo brasileiro dá valor que mostra. Então a gente pode estar falando um exemplo educacional na parte alimentar. Mas se a gente fala, isso aqui fica, né? Não aparece na televisão. Agora, quando é comentado na televisão, poxa vida, você viu falar mel com canela, por exemplo. Então, se falar mel com canela, ninguém vai dar valor. Mas se parece na televisão, a pessoa vai dar um grande valor com isso. Todo mundo vai querer comprar, todo mundo vai querer comprar isso aí. Então, aí como eu estava falando para você, nós estamos numa época muito importante. E outra também, que hoje estou melhor estruturado, né? Porque a gente está há bastante tempo, a gente sabe as necessidades, o que precisa de material, né? E eu pretendo levar um trabalho bem a sério com relação a isso. A gente fica contente o importante seria o material genético, né? O material, e aí para depois ser estudado, sim. Né? E focar isso aí, outra coisa muito importante. Esse material genético que você fala é da abelha ou do mel? Do material genético que fala da abelha. Da abelha. O material genético aí isso não tem uma matéria da produção autossustentável, né? Mas o material genético seria da abelha. Né? E eu tenho percebido também, já que se fala em ecologia, a gente vê assim no novo Código Florestal, eles estão pedindo para que as pessoas apresentem trabalhos assim de trabalho autossustentável. E eu estou percebendo que a abelha indígena é um trabalho autossustentável de grande importância. Porque o mel é um mel de grande valor,
ele é fácil de trabalhar, não corre acidente, entendeu? E porque a Apis mellifera, tudo bem, ela produz o mel, mas como ela produz mel em maior quantidade, então o que acontece? Exige equipamento maior, um esforço maior. Então, como autossustentável, existe uma preocupação do governo. Eu não me lembro em qual lei que eu vi isso aí, né? Que você tem apoio do governo para explorar isso aí. E outra, me parece que não Apis mellifera, mas eu me lembro que na lei que não pode haver proibição da exploração das abelhas indígenas, né? Porque eu acho que ela é um material de extrema importância. Seria... Até porque, por exemplo, o tipo de coleta que você faz não é uma coleta predatória de quebrar o ninho. Não, é bem diferente. Você deixa lá na árvore, entendeu? E você pode trabalhar na presença de crianças, entendeu? Mas ela é educativa. É educativa. E ela exerce talvez um papel melhor do que a Apis mellifera. Porque a Apis mellifera é uma abelha grande e ela não consegue entrar em certas espécies de flora, né? E essa abelha, ela é mais romântica, né? Ela faz o papelzinho dela, bem interessante. Ela está muito mais adaptada à com vegetação certeza. do Brasil nativa do que a eu não estou focando muito a Apis mellifera, porque assim, onde tem Apis mellifera, como coloquei no trabalho, tem muitas pessoas que não gostam também disso, né? Mas é bom, por exemplo, deslocar pontos apropriados para essa criação, não ter o Apis mellifera junto. Para não competir. Para não competir na florada. Entendi. Então, por causa disso que nós tiramos a abelha lá da serra, deixamos a abelha da Apis mellifera para recuperar a mata, né? Entendeu? Então você vai retirando a Apis mellifera, ela fez o papel dela, eu já coloquei ela no local, na Serra-Mar, né? Lá já tem Apis mellifera, né? E nós temos todas as espécies lá, então quer dizer que a Serra do Tapiti é um local apropriado para fazer um estudo dele, né? Você disse que você tem abelha aqui? Eu tenho abelha aqui para você. Eu vou trazer para você filmar. Você aguarda um minutinho, eu já próximo. Essa é a abelha. colmeia. Essa é a colmeia, já nidificada, né? Essa já está aí, né? Essa já está aí? Essa já está aí. E essa aí é uma bela reportagem do jornal, mas a editora não ficou a parte mais bonita. E elas não vão escapar, mano? Não, vai escapar um pouquinho, mas elas não se acostumam. Aqui, ó, eu destruí a entrada que tem, né? Por que? Bateu? Bati sem querer. Aí tem que abrir novamente. Então, e dá para abrir assim? Tá um canudinho tão bonitinho, né? Você já filmou, né? Uhum. Olha lá que beleza, hein? Elas não ferrou. Não ferro. Não tem ferro. Mas não vai estourar, não? Mas já dá pra ver, mano. Dá pra ver. Olha que interessante, hein? Olha lá. O mel e tudo, ó. Que beleza, hein? Ó, tá vendo? Ó o mel aqui dentro. Olha lá. Deu pra ver, não? Que interessante, que legal. É rico, né? Muito. Falei, ninguém teve essa ideia. Isso é... Ó, o mel, ele fica em cima. Tá. Ah, elas estão aqui, né? Vou dar um pedacinho de mel pra elas. Tá aí. Já consigo tirar? Dá uma experimentadinha no mel, que delícia.
Pega Aqui tudo. não tem abelha, pode Pode pegar pegar assim aqui, mesmo. rapidinho, você tá pegando tudo. Pra mim, muito Ó. gostoso, nossa. Muito bom. Muito bom, né? Vou fechar de novo. Nossa, Depois elas voltam aqui. É bem diferente do mel da Você vê Apis, como é que né? é, né? Mais suave, né? Suave. Né? Passa a mão assim. Passam, você vê que coisa chique. É diferente de todos os mestres que chucam por aí. Essas abelhas voltam lá de novo. Elas voltam Voltam. e elas ficam meio atrapalhadas, né? Não. Esse organiza e volta. Muito bem. O mundo das abelhas indígenas é muito lindo. É uma atividade que vai pegar para valer. Só que ultimamente o pessoal não tem dado muito valor a isso. E eu quero resgatar isso aí. Por exemplo, uma colmeia dessas, assim, para estar nidificada, assim, demora quanto tempo, mais ou menos? 6 meses? Então ela é a época de outra nidificação, nas informações dos pesquisadores da USP, eles começam em dezembro, janeiro, fevereiro. Porque essas espécies de abelha, elas só enxameiam, né? Na época mais quente. Na época mais quente. Tá. Como o nosso clima eles não está muito a época do mês correto assim com a temperatura, né? Eles estão comentando na televisão que não está sendo comum agora nessa época estender assim essa época de calor. Tá. Então o que acontece? As abelhas também mudam O comportamento biológico delas, né? Então nós poderemos ter enxameação enquanto tiver sol. Agora, e a florada está excelente agora. Então e outra coisa que eu vou te dizer também, com esse mudança climática, tem espécie de florada que nós nunca vimos está abrindo agora. Olha, Nunca vimos. Eu sei porque eu conheço pela colheita do mel, as espécies do mel que entra. Está saindo mel agora, de uns 2 anos para cá, que eu nunca na minha vida eu vi. Então o que acontece? O efeito, o impacto global na parte ambiental tem mudado também algumas espécies de florada. E nisso também a gente não consegue, por causa disso que eu falo para você, que é difícil fazer um trabalho científico com abelha, porque o planeta está mudando e a abelha também muda o seu papel também. Se tiver favorável de florada e temperatura, eles vão mudando. Nós poderemos ter, por exemplo, até, não sabemos como, mas até quando, mas até maio acho que está uma época favorável para essas abelhas. Entendeu? Interessante. Você vê que está lotado de mel, né? Tá. De volta.